Olá, queridos, tudo bom? Eu sou o professor Esteller de Paula e nós estamos aqui com esse projeto de análise de obras literárias. E hoje eu trouxe para vocês o Teoria do Medalhão do Machado de Assis. Acredito que alguns alunos já leram a obra, no caso, um conto, outros não leram, o que é uma pena porque é uma obra espetacular. E é claro que você aproveitaria muito mais a nossa aula se já tivesse feito uma leitura prévia da obra. A gente entende a importância dessas aulas de análise de obras literárias que trazem resumo, que trazem análise crítica das obras, que trazem exercícios, mas eu acho que aula nenhuma, por melhor que seja, substitui a leitura da obra. Então sim, eu sei que é importante para o aluno, na véspera de um vestibular, assistir a uma boa aula, com um bom resumo, com uma boa análise da obra literária indicada pelo vestibular. Mas, de novo, por melhor que seja a aula, ela não substitui a leitura do livro, a leitura da obra. E convenhamos, nós temos aqui o Teoria do Medalhão, que é um conto. Então são poucas páginas, é uma leitura rápida. Não justifica o aluno não ler. Então, se você não leu, mesmo depois da aula, vá dar uma lida. Corra na internet, domínio público, baixe o PDF e dá uma lida em Teoria do Medalhão do Machado de Assis. O Machado de Assis é genial, né? Não preciso elogiar e apresentar a qualidade literária do Machado de Assis aqui para vocês. Esse conto é um primor. E é mais um daqueles contos em que a visão crítica e irônica do Machado de Assis a respeito da nossa sociedade, a respeito da estrutura social brasileira, não envelhece. É uma pena para nós. É uma pena para nós que contos tão críticos do Machado de Assis, que contos e romances que revelam uma visão negativa da nossa estrutura social, que apresentam os nossos vícios, nossas falhas, nossos defeitos como sociedade, não envelheçam. Permaneçam atuais, porque essas estruturas falhas vão também permanecendo, vão se atualizando, às vezes vão mudando de roupa, mas a essência permanece a mesma. Então vamos lá, vamos falar sobre o Machado de Assis, sobre o realismo e sobre o Teoria do Medalhão. Para a gente começar, eu trouxe aqui o contexto histórico. Eu foquei no contexto histórico do realismo no Brasil, mas eu queria ir um pouco mais além e falar um pouco sobre o contexto histórico do surgimento do realismo no mundo, na literatura universal, vamos dizer assim. Para efeito de comparação, olha lá, depois eu volto para aquela tela. A primeira obra considerada realista no mundo é o Madame Bovary, do Gustave Flaubert, publicada em 1857. A primeira obra considerada naturalista do mundo, a obra que introduziu o naturalismo, é o Thérèse Raquin, do Émile Zola, publicada em 1867. Aqui no Brasil, realismo e naturalismo estrearam no mesmo ano, 1881. Em 1881, o Machado nos deu a primeira obra realista, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o Aloysio Azevedo nos deu a primeira obra naturalista, com o Mulato. Então, perceba que o intervalo nem é tão grande, né? Já foi maior. Em outros casos, uma nova escola demorou mais para chegar e se manifestar aqui no Brasil. Dessa vez, o intervalo foi até menor. Então, perceba que nós estamos na segunda metade do século XIX.
A primeira metade do século XIX foi dominada pelo romantismo. A segunda metade do século XIX, como a gente percebe, foi dominada pelo realismo e pelo naturalismo, em se tratando sobretudo de prosa. Porque em matéria de poesia, além do realismo, além do naturalismo, nós tivemos dois movimentos poéticos, parnasianismo e simbolismo. O parnasianismo, um movimento essencialmente poético, o simbolismo, um movimento que produziu poesia e prosa, embora a poesia simbolista tenha sido bem mais relevante do que a prosa simbolista. Então, a segunda metade do século XIX foi muito prolífica em matéria de arte. Nós vamos ter o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo. Sem falar nas artes plásticas, que ainda trouxeram o impressionismo, a Art Deco e por aí vai. Então foi de fato um final do século muito movimentado em matéria de artes. Agora, vamos estabelecer aqui um paralelo. Quando a gente começa a estudar literatura, a gente vai, de certa forma, acompanhando a trajetória da burguesia, não é verdade? Lá no Renascimento, quando a gente fala de classicismo, a gente fala do surgimento da burguesia. A burguesia como classe social, que logo vai começar a ter um protagonismo dentro da estrutura social, se manifesta, surge lá no Renascimento. O renascimento cultural está intimamente relacionado à ascensão econômica da burguesia, aos comerciantes, aos banqueiros. Esses comerciantes, esses banqueiros, foram os principais mecenas que incentivaram, que patrocinaram os artistas humanistas, os artistas renascentistas, os artistas clássicos. E aí, a partir desse ponto, a gente não para mais de falar da burguesia. A burguesia, ela logo passou a ter controle do poder econômico. Apoiou, durante um período, o absolutismo. Era do interesse da burguesia apoiar um poder centralizado. Então a burguesia apoiou o surgimento de reis absolutistas que concentraram em si todo o poder e que unificaram os países. Mas chegou um momento em que essa burguesia percebeu que, além do poder econômico, ela precisava ter o poder político. Porque só tendo o poder político, essa burguesia poderia ampliar o seu poder econômico. É uma perguntinha que eu normalmente faço. O que é que leva um empresário rico a se meter com política? Por que é que um sujeito que é um grande empresário, que já tem um grande patrimônio, resolve se meter com política? É por vocação? É por altruísmo? É porque ele quer dar um retorno à sociedade, àqueles que têm menos do que ele? Não. A maioria das vezes é porque ele quer criar condições que lhe permitam ficar mais rico. Então, por mais que ele tenha um controle econômico, tendo poder político, ele pode destravar certas coisas, ele pode criar leis, expedir decretos que facilitem a sua vida como empresário. Então não é incomum um empresário rico se meter na política e um mandato depois já ter aumentado em muito a sua fortuna. Não é incomum aqui no Brasil isso acontecer. E na verdade não é incomum no mundo isso acontecer. Então o que que acontece? A burguesia, lá pelo século XVIII, ela tinha um poder econômico, mas ela não tinha um poder político. E ela entendeu que precisava ter o poder político para criar essas condições que lhe permitissem ampliar o seu poder econômico. A burguesia estava sustentando uma nobreza ociosa, um clero ocioso. O que que o clero produz? Nada. O que que a nobreza produz? Nada. Quem produziam
eram os camponeses e os burgueses. Mas a sociedade era estratificada. Nasceu burguês, morre burguês, com mais deveres do que direitos. Nasceu nobre, ou passou a pertencer ao clero, é cheio de direitos, é cheio de prerrogativas. Então a burguesia começou a fazer revoluções. Das revoluções burguesas, qual é a mais famosa? É a Revolução Francesa. Então, quando a burguesia promove a Revolução Francesa, passa membros da nobreza na guilhotina, elege nobres e clérigos como seus inimigos, as coisas começam a mudar e uma nova escola acompanha esse novo contexto histórico. Qual é a escola que está associada à ascensão política da burguesia? Qual é a escola que está associada à Revolução Francesa? É o romantismo. Então, o romantismo é uma escola burguesa porque é feita por burgueses e para burgueses. O romantismo traz a burguesia para o centro da arte, dá protagonismo à burguesia, aos valores burgueses, aos costumes burgueses. E claro, essa burguesia que estava acostumada a ver a arte dar protagonismo a aristocratas, a nobres, a valores que não eram os seus, agora quer se ver pintada na arte, quer se ver bem pintada na arte. Por isso, a idealização. Então, os valores burgueses costumam ser idealizados no romantismo. Os hábitos burgueses, a vida burguesa, começa a ser idealizada no romantismo. A gente lê romances como A Moreninha, a gente lê romances como Diva, Senhora, Helena. É muito bom ser burguês. Nesses romances, mesmo em romances já de final de ciclo, como Lucila ou Senhora, é muito bom ser burguês. As grandes preocupações dos burgueses nessas obras eram com questões sentimentais. Porque eram pessoas ricas, eram pessoas que tinham se assentado sob a mão de obra escrava. Então eram pessoas ociosas que podiam se entregar a uma vida de prazeres, de luxo. Então ser burguês era muito bom. O sujeito não precisava pregar um prego numa barra de sabão o dia todinho, porque tinha escravos para fazer isso. E podia viver uma vida lendo romances, frequentando eventos sociais, indo para o teatro, indo para a ópera, passeando pela Rua do Ouvidor, indo para sarais, recitais de poesia, para bailes, dançar uma valsa, paquerar, cortejar uma gatinha, preocupar-se em casar e constituir uma família. Basicamente, a vida burguesa é apresentada nos romances românticos como muito boa, muito positiva, muito maravilhosa. O que aperreia os nossos heróis? O que tira a paz de espírito dos nossos heróis e heroínas românticas? Os seus dramas amorosos. Porque todo romance romântico, praticamente, tem como núcleo central, né? Aí me perdoem a redundância, se é núcleo então é central, tem como núcleo o amor impossível. Então a burguesia tomou o poder político, já tinha um poder econômico, queria se ver bem pintada nas artes, veio um romantismo. Uma arte feita por burgueses, para burgueses, que idealiza os valores, os hábitos, os costumes, as práticas sociais da burguesia. Só que o que acontece? A burguesia começou a criar essas condições que iam permitir que ela se tornasse mais rica. E essas condições vão culminar em quê? Na Revolução Industrial. Então vem a primeira Revolução Industrial, vem a segunda Revolução Industrial e a burguesia começa a concentrar cada vez mais o dinheiro,
o poder, o capital nas suas mãos. Então, a segunda revolução industrial gera uma mudança muito profunda na sociedade. Mudanças muito profundas e muito rápidas começam a ocorrer após as revoluções industriais, principalmente após a segunda revolução industrial. Claro, a princípio, quando a revolução industrial ocorre, rola um certo otimismo, porque a revolução industrial trouxe uma maior mecanização para a produção. Essa maior mecanização fez com que mais produtos fossem produzidos em menos tempo. Ora, mais produtos sendo produzidos em menos tempo, no campo e na cidade, é mais capital circulando, é mais dinheiro sendo gerado. Então as pessoas achavam que a ciência, a tecnologia, ia finalmente promover mais justiça social. Quantas vezes na história da humanidade a gente já não nutriu essa utopia, essa ilusão de que mais alimentos sendo produzidos resultará no fim da fome no mundo? Muitas vezes se criou essa ilusão de que com o aumento do número de alimentos produzidos, a fome ia acabar no mundo. Vimos que não, porque a burguesia detentora dos meios de produção prefere queimar o excesso de alimento do que doar. Então, se produziu leite em excesso, joga o leite fora. Se produziu tomate, arroz, milho, café, o que seja em excesso, queima. Queima para manter o preço alto. Queima porque a oferta não pode ser maior do que a demanda. Ah, tem gente passando fome, você vai jogar leite fora? Vou. Tem gente passando fome, tem milhões passando fome, você vai queimar uma safra inteira de tomate? Vou. Porque eu preciso manter o preço alto. Então é assim que funciona. Mas, num primeiro momento, surgiu essa ilusão. Olha aí, a tecnologia está aumentando a produção no campo e na cidade. Com o aumento da produção, finalmente nós vamos ter justiça social. O progresso, a tecnologia, a ciência vão promover essa justiça social. Doce ilusão que durou muito pouco tempo. Porque logo, as pessoas que tinham a capacidade de analisar criticamente a realidade começaram a perceber que aconteceu, na verdade, o contrário. Quem era rico foi ficando cada vez mais rico. Quem era pobre foi ficando cada vez mais pobre. A mecanização da produção no campo originou desemprego no campo e originou migração. Aquele sujeito desempregado no campo migrou para a cidade em busca de uma melhor condição de vida. E na cidade ele procurou emprego numa fábrica, num grande complexo industrial. Mas ele era uma mão de obra não qualificada, era um peão que ia passar o dia apertando o botão, girando uma manivela, colocando um pedaço de madeira numa esteira, produzindo produtos nos quais ele não se reconhecia. Assistiram já a Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? É por aí. A alienação do trabalho vem nesse bojo. O sujeito que passa o dia de frente com uma máquina só apertando um botão para fazer uma esteira andar, ele não se reconhece, ele nem sabe às vezes o que é produzido lá no final dessa esteira. É o Fordismo, é a mecanização do trabalho, é a divisão do trabalho, é a produção em massa, enfim. Vocês lembram de tudo isso das aulas de história. Eu estou fazendo aqui uma breve e bem concisa, de novo aí sendo redundante para ser enfático, revisão. Então o que é que acontece? Quem era pobre foi ficando mais pobre, quem era rico foi ficando mais rico. Começou a ocorrer migração do campo para a cidade. A urbanização explodiu. É óbvio que as cidades, num primeiro momento, não estavam prontas para receber essa quantidade toda de pessoas, de habitantes. E essas pessoas que migraram do campo para a cidade para trabalhar nessas fábricas, ganhando mixaria, vão morar onde? Vão morar em habitações muito simples, vão morar em habitações muito precárias.
nas grandes cidades da Europa vão morar nas periferias das grandes cidades, em cortiços. Aqui no Brasil também surgem os cortiços, embriões das futuras favelas. Então a realidade social, ela muda muito rapidamente. Surge uma nova classe que vai começar a rivalizar ideologicamente com a burguesia, o proletário. Diante dessa nova realidade histórica, política, econômica, social, diante desse novo contexto, os artistas entenderam que era preciso uma nova visão, que era preciso uma nova arte. Para ser mais explícito ainda, diante desse novo cenário, diante de um abismo cada vez maior entre ricos e pobres, diante de exploração do trabalho, diante de migração em massa, diante de milhares de pessoas vivendo em condições subhumanas nas periferias das grandes cidades, não há mais como eu continuar idealizando a burguesia. Não há mais como eu continuar idealizando nada. Aquela idealização que era central, que era basilar no romantismo, ela se torna anacrônica. Não há como, diante desse cenário, diante desse novo contexto, eu continuar idealizando a mulher, idealizando o herói, idealizando o amor, idealizando o passado, idealizando a natureza, idealizando a vida burguesa. Não havia mais espaço para idealização. Também não havia mais espaço para escapismo. O romântico é escapista. O romântico, diante de uma realidade que lhe contraria, ele foge. Ele foge para o sonho, ele foge para a fantasia, ele foge para o passado, seja o passado histórico, seja o passado infância. Ele foge para a natureza idealizada, vista como um espaço de pureza. Ele foge até para a morte. Lembra do ultrarromantismo? Então ele foge até para a morte. O realista, ele entende que não há mais espaço para escapismo. A literatura, ela precisa agora refletir os problemas do seu tempo. A literatura, ela precisa agora ser crítica. Ela precisa fazer uma análise crítica dessa nova realidade. Ela deve até assumir um papel de denúncia social. Ela deve, inclusive, incentivar a busca por reformas sociais dentro desse sistema. Então, o artista realista, o artista naturalista, eles sentem que tem um dever. É dever do artista fazer com que a sua obra permita ao leitor enxergar mais precisamente, mais criticamente a realidade em que está inserido. De certa forma, a função do realista, a função do naturalista, é despertar o pensamento crítico do leitor. É fazer com que ele seja menos alienado em relação à realidade em que ele está inserido. Porque, normalmente, o público leitor dos romances realistas, dos romances naturalistas, pertenciam à burguesia. Naquela época, a grande massa era analfabeta. Então, quem é que lia romances? Quem é que lia poesia? Quem é que participava da vida intelectual do país? Era a burguesia. Aquele sujeito ocioso, aquele sujeito que tinha escravos, aquele sujeito que era privilegiado, era o leitor de obras românticas. Acostumado a ler obras que idealizavam a vida burguesa. Agora, ele vai começar a ler obras que desmascaram a burguesia, que trazem versões da burguesia, lados da burguesia, que a burguesia preferia ver escondida debaixo do tapete. Então, algumas facetas da burguesia, da vida burguesa, que as obras românticas não enxergavam ou preferiam não enxergar, começam a vir à tona.
obras de transição do romantismo para o realismo, como Lucília, já mostram algumas dessas facetas. Senhora já mostra algumas dessas facetas. Nessas obras consideradas obras de transição, esse olhar crítico para alguns aspectos negativos da burguesia ainda convivem com a idealização. Ainda convivem com o sentimentalismo, com o predomínio da emoção. Com o amor idealizado, com a mulher idealizada, com a ideia de que o amor redime. Ou seja, se o personagem no início da obra tem alguma falha de caráter, ou tem algum comportamento condenável, o amor é capaz de redimi-lo. Em Lucília, a prostituta Lúcia é redimida pela força do amor. Em Senhora, o Fernando Seixas, caça-dotes, é redimido pela força do amor. Então há uma perspectiva crítica, mas ela é bastante atenuada pela idealização, pela visão de que o amor é capaz de redimir. Nessas obras, não. Essas obras não trazem idealização, essas obras não trazem escapismo, essas obras não trazem visão otimista e positiva a respeito da burguesia. Pelo contrário. Então, se você colocar numa coluna as características do romantismo e colocar noutra coluna as antíteses, contrários, você vai chegar nas características do realismo. O realismo se colocou como um movimento antirromântico, inclusive. Muitas vezes os autores realistas criticaram o romantismo. Na verdade, eu fiz isso para você. Eu coloquei numa coluna. Vamos lá, vamos achar aqui a coluna onde eu coloco características de romantismo e realismo. Olha lá. O romantismo na primeira metade do século XIX. Sentimentalismo exagerado, olhos no passado, supremacia da imaginação. No realismo, segunda metade do século XIX, eu tenho observação impessoal, olhos no presente e supremacia da verdade física. Enquanto no romantismo eu tinha espiritualismo, religiosidade, no realismo eu tenho materialismo e espírito científico. Enquanto no romantismo eu tinha subjetividade, tudo girava em torno do eu, as coisas como eu sentia, como eu via. No realismo eu tenho objetividade, as coisas como elas são. O romantismo priorizava temas nacionais e regionais, a cor local. O realismo privilegia temas cosmopolitas, o universal. No romantismo eu tenho fantasia e imaginação criadora. No realismo eu tenho documentação da realidade. No romantismo eu tenho um arrebatamento de ideias. Tudo é exagerado. Tudo é exacerbado no romantismo. No realismo eu tenho análise, reflexão e observação. No romantismo eu tenho monarquia. O realismo já apresenta valores republicanos. No romantismo eu tenho heróis extraordinários, capazes de feitos absurdos, muitas vezes inverossímeis. O romântico não se preocupa com verossimilhança. O realista se preocupa com verossimilhança. O herói realista, herói aí bem entre aspas, porque o conceito de herói nem se aplica precisamente a muitos protagonistas realistas. Então a gente pode colocar no lugar de herói o protagonista realista. É a gente comum. São cidadãos, são pessoas normais, como eu ou você. O mundo, no romantismo, é como o eu vê, o egocentrismo, como eu falei, o culto ao eu. No realismo, o mundo é como ele é. Então, quais são as características gerais do realismo? Tá aí para ficar bem organizado. A realidade deve ser captada através da observação, como faz o cientista em seu laboratório. É importante a gente lembrar aqui o seguinte: uma das características do realismo e do naturalismo, uma das características que realismo e naturalismo compartilham
é o cientificismo. Naquele contexto histórico, diversas ciências surgiram com grande impacto, mudando radicalmente a forma como o ser humano via a si mesmo, a humanidade e a sociedade. E essas ciências influenciaram a arte, óbvio. Influenciaram a literatura, óbvio. Quais são as correntes mais importantes, lembra? O positivismo, do Auguste Comte, o evolucionismo do Charles Darwin, o determinismo do Hippolyte Taine e o socialismo do Karl Marx. São essas 4 correntes que vão influenciar bastante a literatura realista e naturalista. O positivismo pregava que só era real, válido e verdadeiro o conhecimento científico. Aquilo que pode ser analisado a partir da observação, da experimentação. Então, é o positivismo que incentiva essa postura materialista do artista realista. É o positivismo que incentiva esse olhar para o presente. É o positivismo que incentiva a impessoalidade, a imparcialidade. O Émile Zola, pai do naturalismo, chegou a dizer o seguinte: o artista não tem o direito de emitir a sua opinião. O artista deve se colocar como um cientista diante do seu objeto de estudo. Como é que um cientista se coloca diante do seu objeto de estudo? De maneira distanciada, analítica, impessoal. Ele deve ser imparcial na análise do objeto. Qual é o objeto de estudo do literato? É a sociedade, é o ser humano. Então, o realista não vai dizer isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. O realista vai dizer isso é assim. São assim que as coisas são assim que as coisas funcionam. Eu não vou fechar os olhos para o lado negativo das coisas. Eu vou mostrar criticamente aspectos positivos e negativos. E se os aspectos negativos se destacarem, eles vão ganhar destaque, eles vão ganhar predominância, eles vão ganhar protagonismo. O positivismo, então, é responsável por esse materialismo, por essa postura análoga do cientista, que o literato procura assumir diante do ser humano e diante da sociedade. O evolucionismo do Charles Darwin. O evolucionismo traz a ideia de seleção natural. Como é que a ideia de seleção natural pode ser aplicada à sociedade? Os literatos, os intelectuais, os pensadores vão entender que também na sociedade há uma competição. E assim como na natureza, nessa competição que ocorre dentro da sociedade, o mais forte sobrevive e o mais fraco perece. Então a gente vai ver muito isso. Há uma competição entre burgueses e proletários. Há uma competição entre homens livres e negros, escravizados. Há uma competição entre portugueses e brasileiros. E nessa competição, o mais forte sobrevive e o mais fraco perece. Quem é o mais forte nessa competição dentro da sociedade? É o mais rico? É o mais parrudo? Não. É o mais amoral. Como assim, professor? Trocando em miúdos, é o mais escroto. É o mais fela. Aquele sujeito que não tem escrúpulos e que faz o que for preciso para alcançar os seus objetivos. Esse vence. O ingênuo, o bonzinho, o inocente, o idealista, esse se lasca. Falei do positivismo, falei do evolucionismo, determinismo. O determinismo pregava que o ser humano tem o seu comportamento, tem o seu caráter determinado por 3 fatores. O meio, a raça, ou seja, a hereditariedade, e o contexto histórico. Eu podia me alongar aqui, passar meia hora falando sobre determinismos, sobre impactos do determinismo ontem e hoje, mas nós não temos esse tempo e não é o meu foco. Então basta você
ficar alerta para o conceito de determinismo. O determinismo pregava que o ser humano tem o seu caráter, o seu comportamento determinado por 3 fatores: o meio, a raça, a hereditariedade e o contexto histórico. Isso estabelecia uma visão fatalista sobre a existência. E o socialismo, do Karl Marx, que pregava que havia uma luta de classes, que nessa luta de classes o proletário tinha a sua força de trabalho explorada pela burguesia que só visava ao lucro, e que esse proletário devia se unir, devia se conscientizar sobre a situação, devia reconhecer e conhecer as estruturas do sistema e, em último caso, pegar em armas para tomar o poder para si, estabelecendo finalmente uma sociedade mais justa. Não é à toa que se fala de socialismo utópico, porque ele nunca foi posto em prática. E aí vale lembrar o seguinte: na Europa, o socialismo impactou muito a literatura. No Brasil, não. Por que que no Brasil o socialismo não impacta a literatura? Porque na segunda metade do século XIX, nós ainda tínhamos escravidão. 1881, o Brasil ainda era escravista. E mesmo depois que a escravidão é abolida por meio de lei, a gente sabe que a estrutura social na prática não muda. A gente não tinha ainda aqui um capitalismo desenvolvido, nós não tínhamos indústrias, nós não tínhamos uma massa de trabalhadores assalariados, nós não tínhamos sindicatos. Então essa estrutura sobre a qual o socialismo versava não existia ainda no Brasil. Essa estrutura econômica. Ela começa a se desenvolver no início do século XX, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, o socialismo ele só vai influenciar a literatura brasileira na década de 30 do século XX, na segunda geração do modernismo. Machado de Assis e Aloysio Azevedo não serão influenciados pelo socialismo. Não vão ecoar as ideias socialistas. Quem vai ecoar as ideias socialistas na literatura brasileira são Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, sobretudo, modernistas da segunda geração do modernismo. Ok? Então, lista de características gerais do realismo, tabelinha romantismo-realismo, obras inaugurais, e aí voltamos para o texto inicial. Já chegando aqui no contexto histórico do realismo no Brasil. E aí eu vou fazer uma pausa para a gente então voltar com o contexto histórico do realismo no Brasil e começar a falar do Machado de Assis e como ele se insere nesse contexto.